Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre adaptação curricular, uma visão linguística. Primeiramente, nós vamos falar sobre o Lesson Plan. Para a gente fazer um plano de aula, nós precisamos ter em mente o perfil do estudante. No caso aqui, é um aluno que é surdo e com deficiência intelectual, ok? Sabe Libras, mas não consegue organizar o discurso, não consegue organizar a sequência. Isso mostra o quê? Que existe ali a deficiência intelectual também. Não está alfabetizado em língua portuguesa, a família não sabe Libras, nunca estudou inglês. Então, nós já temos o ponto de partida. Qual que é o meu objetivo em língua inglesa ao longo das minhas aulas, durante o ano? Construir um repertório linguístico para que o aluno consiga se comunicar por meio da leitura e da escrita de textos em língua inglesa. Suponhamos que esse aluno não fosse surdo, ele tivesse só deficiência intelectual. Eu também posso seguir essa linha. Só que agora, aí, se ele não é surdo, eu posso trabalhar as outras duas habilidades, né, que é o speaking e o listening, ok? Então, eu montei aqui um plano de aula adaptado, habilidade, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Falar de si, o surdo não vai conseguir, que aqui está priorizando o speaking, né? Se essa criança não tiver a deficiência auditiva e só tiver a questão intelectual, eu posso sim trabalhar num grau menor para ele falar dele mesmo, tá? Isso vai depender do nível que ele se encontra. Se ele tiver muito elementar, que ele não consegue, né, fazer o básico, aí eu posso também me ater a essa questão do ler e do escrever a princípio, depois trabalhar as outras habilidades. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Então, para o aluno da sala de aula, para a turma, ele vai falar de si. Para o aluno surdo, ele vai aplicar os conhecimentos da língua inglesa, percebe que fica igual, para ler e escrever textos sobre si. Então, o objetivo lá, que era falar de si, embaixo ficou ler e escrever textos sobre si e de outras pessoas. Turma, o tema é partes do corpo. Aluno surdo, partes do corpo também. E se fosse aluno com deficiência intelectual, que não tivesse a surdez, também seria partes do corpo. É aí que está. Na adaptação curricular, nós não vamos mudar o tema da aula, porque senão não é inclusão, é exclusão. Quando eu trago uma atividade estereotipada, uma atividade que não ele está vendo que está todo mundo fazendo diferente, não é inclusão. Então, a ideia é que ele esteja trabalhando, construindo com o mesmo tema que a sala está trabalhando. Então, o objetivo para a turma: identificar as partes do corpo em um texto, interagir com os pares oralmente falando sobre partes do corpo. Então, isso aqui seria para a turma toda. Interagir oralmente, né? Então, para o aluno surdo, identificar as partes do corpo em um texto. Construir o significado das palavras-chave do texto. Interagir em língua de sinais para participar da discussão com os colegas. Então, quando eu coloco aqui construir o significado das palavras-chave do texto, se ele não for surdo e se ele tiver a deficiência intelectual, eu também vou ter que trabalhar a palavra-chave, vou ter que trabalhar o significado de cada palavra, ou seja, construir. Então, quando eu vou preparar, eu pego esse aluno, ele vem para mim no início do ano, eu tenho que fazer aquele perfil, traçar o meu objetivo a longo prazo e depois eu vou traçando os pequenos objetivos para cada aula, a fim de atingir aquele objetivo principal, que no nosso caso aqui é construir
recursos linguísticos, ele vai construir um vocabulário linguístico para que ele consiga se comunicar por meio da leitura, né? Entender o que os outros estão falando, recebendo a comunicação, e também escrevendo, que aí ele vai enviar a mensagem dele, ler e escrever. Se ele não tiver a surdez, eu também vou fazer esse trabalho, mas aí eu já posso investir também no listening, né, na pronúncia das palavras, na articulação das palavras e no significado que eu coloco aqui. Por quê? Se ele lê, ele viu o significante, ele olhou para a palavra, ele sabe o que significa, ele vai compreender o que está pedindo para ele, tá certo? A metodologia, leitura do texto utilizando as palavras cognatas para compreender o texto, nomear as partes do corpo, dialogar com os pares sobre as partes do corpo em inglês. Palavras cognatas são aquelas palavras que se parecem com a língua portuguesa. Então, se o meu aluno ele tem deficiência intelectual, não está alfabetizado, pouco vai me ajudar a trabalhar palavras cognatas com esse aluno, sendo surdo ou sendo só com deficiência intelectual. Não vai ser uma metodologia que vai ser eficaz. Porque como que ele vai olhar uma palavra e tentar fazer inferência, né? Olha, se parece com o português. Então, esse caminho, essa estratégia, não vai surtir tanto efeito, certo? Porque para a criança aprender uma segunda língua, ela precisa dominar a língua dela. Então, se ela só tem deficiência intelectual, ela não está alfabetizada ainda, né? Que eu estou trabalhando com esses dois temas. Ela não vai, esse recurso de palavra cognata não vai ser útil. E o surdo não está alfabetizado, sabe Libras, mas não consegue formular o discurso. São duas situações. Eu tenho 2 em 1 e posso também ter só deficiência intelectual. Eu vou ter que ter esse olhar. Então, para a turma, eles vão trabalhar com a palavra cognata, nomear as partes do corpo, dialogar com os pares, as partes do corpo em inglês, vão conversar em inglês. Então, vamos lá, para o aluno surdo. Leitura do texto em língua de sinais, fazendo reconhecimento das palavras-chave previamente selecionadas pelo professor. Pintando de amarelo substantivos, né? Essa é uma proposta que eu coloco no caderno dos alunos, no caderno do professor, no guia do professor de língua estrangeira moderna do estado de São Paulo, de trabalhar como? Trabalhar com os grupos de classe de palavras. Então, se ele não sabe nada de inglês, começa trabalhando com os substantivos, né? E lá no material eu coloco para definir com o aluno as cores. Então, se você começou com amarelo para o substantivo e você depois já vai começar a introduzir verbo, use uma outra cor, uma cor que você vai definir com o aluno, que seja o vermelho para o verbo, que seja o verde para o substantivo. E conforme vai ampliando o repertório dele, ele vai, vamos dizer assim, já tem um domínio de substantivo. Agora eu vou começar a ensinar alguns verbos e depois os adjetivos. Ou, se eu resolvi e eu entendo que ele precisa, vai depender do perfil do aluno. Então, já pode definir do início, amarelo para substantivo, vermelho para verbo, verde para adjetivo, e posso definir depois outras cores, conforme for a necessidade. Então, aqui a minha proposta é o seguinte, eu estou com o texto, né? E eu já separei as palavras-chave do texto, desconsiderando ou considerando as cognatas, tá? Se a palavra-chave for cognata, mas assim, não ficar com viés. Olha, se parece com o português. Se ele não sabe a língua portuguesa, pouco vai adiantar eu ter esse olhar. Então, para a turma, eu estou trabalhando com os cognatos. Para aquele aluno com deficiência intelectual, para o aluno surdo com deficiência intelectual, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar as palavras-chave do texto previamente selecionadas por mim, certo? Construir o significado das palavras e adicioná-las ao banco de palavras, que é uma outra proposta que eu coloco para o aluno surdo no caderno, no guia do professor. Por quê? É um instrumento, é um recurso que ele vai usar em todas as aulas. E isso, pessoal, eu sugiro que tem em todas as disciplinas esse caderno. Em todas. Se é geografia, tem algumas palavras que é própria da geografia, né? É língua portuguesa, história. Nada impede que eu use esse caderno de palavras
Ou seja, eu trabalho as palavras-chave com o aluno e ele vai acrescentando no caderno, vai ser o dicionário dele. Na próxima aula, quando ele precisar escrever um texto ou precisar lembrar de alguma palavra, ele vai lá no caderno dele que ele está produzindo, não um caderno de classe, um caderno à parte, como se fosse o dicionário dele, tá? Tanto para o com deficiência auditiva como para o intelectual é muito aplicável. E aqui eu coloco a atividade para a qual eu preparei aquele plano, né? É a atividade 3 do 6º ano, 3º bimestre, desse terceiro bimestre que nós estamos, tá bom? Então, the human body. Então, separei aqui no texto as palavras-chave, os substantivos, para trabalhar. Então, para cada palavra, Rosane, é muita, esse meu aluno, ele é muito assim, não sabe quase nada, é muita palavra. Escolha 3, escolha 4, mas que tenha uma sequência, por exemplo, the human body. Eu posso escolher as partes do corpo que eu vou trabalhar. Eu não preciso colocar todas essas palavras que eu coloquei aqui. Depende da situação e do aluno. Trabalhei cada palavra, explicou o significado e certifique-se de que ele entendeu o significado. Como que eu vou me certificar? O aluno diz para mim o que está escrito e o que significa. O aluno pode fazer o desenho lá no caderno de palavras dele, anota a palavra, coloca o desenho. Porque quando ele precisar, ele vai fazer consulta. Ele pode levar para casa, fazer uma outra tarefa. Eu vou mostrar para vocês um visual organizer que eu proponho no caderno também e que pode ser usado em qualquer disciplina e com aluno com deficiência, aluno com dificuldade, que pode ser uma atividade adaptada. Que eu penso assim, né? Eu concordo com alguns autores, até no material que a Unesp fez sobre adaptação curricular, e a Unesp de Bauru. E lá eles falam disso. Inclusão não é só para quem tem deficiência. Inclusão é para todos que tenham dificuldade. Então, se meu aluno não tem deficiência, mas eu percebo que ele tem dificuldade, que outra estratégia eu posso utilizar? Certo? Então, dentro do plano de aula que eu coloquei, seria esse texto. Então, eu posso reduzir aqui as palavras, se eu achar que é muito, trabalhou o significado, desenhou, ele conferiu, checou se ele identifica cada um daquelas palavras que você propôs para aquela aula. Aí ele vai para a segunda atividade, que aí todos vão estar nomeando as partes do corpo, né? E tem o visual. Nessa atividade aqui, em pares, eles vão conversar falando sobre o corpo humano, seguindo o exemplo. Então, eles já têm aqui um exemplo. Para o aluno surdo, ele não vai oralizar. Para o aluno com deficiência intelectual, ele tem um modelo, né, que ele pode fazer a leitura, mas se ele não consegue ler, um exemplo. Se ele não conhece, não está alfabetizado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou trabalhar a leitura, reconhecimento das palavras que ele domina, né, nesse diálogo. E depois eu posso propor para ele escrever uma sentença com ajuda. Ao invés dele criar um diálogo e falar, ele pode escrever uma sentença. Aqui eu trago um Word Organizer, que é nessa questão de reduzir. Eu posso fazer isso aqui também como tarefa. Posso usar na sala de aula, depois eu posso mandar 2 ou 3 para ele fazer em casa, vai depender do aluno. Aí eu vou colocar aqui, ó, Word, qual seria a palavra que eu vou trabalhar? Qual o significado dessa palavra? Tá? Se ele tem dificuldade aqui para escrever, ele tem a opção aqui embaixo para desenhar. Ainda que ele escreva aqui com ajuda, aqui ele pode fazer sozinho, ele vai desenhar o significado da palavra. E depois ele vai criar uma sentença. Ele vai criar uma frase sobre ele. Você pode colocar essa estrutura aqui, esse Word Organizer, em outras situações, com outras palavras, para ampliar vocabulário. Uma outra sugestão, né, de adaptação é o storyboard, né, que você está trabalhando um texto, um tema, no caso desse texto que fala das partes do corpo, né, ele vai falar dele, mas ele não sabe falar ainda,
mas ele pode fazer os desenhos. O que é o storyboard? Ele é uma sequência de imagens com as partes principais do discurso, com as partes principais de um determinado assunto, de uma história. Então, eu coloco aqui, ó, no primeiro, ele vai fazer o desenho. Aqui eu já posso trabalhar sequência, posso trabalhar coerência. Então, dentro do que está tratando, por exemplo, as partes do corpo, né? Então, aqui ele pode desenhar, criar uma historinha, colocar aqui, e aí, no segundo quadrinho, ele vai, por exemplo, se ele colocou no primeiro quadrinho, o corpo dele, a roupinha dele, vestido de amarelo, fazendo uma determinada ação, enfatizando o braço, por exemplo, ele pode, no outro quadrinho, fazer que ele está usando a perna. Só que se é um storyboard, é uma historinha com sequência, ele vai colocar o quê? Ele vai continuar, ele vai ter que prestar atenção que o personagem vai ter que estar com a mesma roupa, porque é uma sequência, já estou trabalhando aí a coerência. Lembra que eu falei lá a dificuldade de organizar o discurso? Então, o storyboard, ele ajuda a fazer isso. Tá? E esse storyboard eu posso usar em qualquer outra atividade, em qualquer outra disciplina que não seja a língua inglesa. Em história, em geografia. Eu posso fazer um storyboard de algo que me contaram, de uma história. Posso fazer um storyboard de uma história que eu vou inventar. Pensando no o que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar sequência, eu posso trabalhar coerência das imagens, dos desenhos, e eu posso trabalhar a legenda. Né? Então, com um pouquinho que ele já aprendeu de inglês, ele pode fazer um desenho e já colocar a legenda, certo? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que possa ser útil esse conteúdo. Um grande abraço e beijos e até a próxima.